2, depois a gente vai para 2S2, depois a gente vai para 2P6, entendeu? Tô aqui em 2P6. Agora desce para 3S2, ó. 3S2. Agora que matou aqui o 3S2, volta para cá. 3P6, depois 4S2, ó. 3P6, 4S2. Matou o 4S2, vem para cá. 3D10, ó. 3D10. Agora vem 4P6. 4P6. Agora vem 5S2. 5S2. Agora vem 4D10. 4D10. Agora vem 5P6, depois 6S2, ó. 5P6, depois 6S2, aqui embaixo. Agora vem 4F14. 4F14. Depois vem 5D10. 6P6 e 7S2. 6P6 e 7S2. Agora vem 5F14. 6D10 e 7P6. Tá feita, né? Tá feito aqui já o diagrama de distribuição eletrônica. Você leva quanto tempo para fazer isso em qualquer prova? 1 minuto, 1 minuto e meio. Se você sentir que precisa, você faz logo. E ele vai ficar escrito na sua prova para você poder consultar ele a qualquer momento. Pedro, foi pedido ali que eu fizesse a distribuição eletrônica ou que eu dissesse assim, olha, em qual é a camada de, qual é o subnível de valência, né? Em que subnível estão alocados o elétron de valência do cloro menos, ou seja, do ânion do cloro. E aí ele te dá ali que o cloro normal tem 17 elétrons. O cloro normal tem 17 elétrons, tem 17 prótons, só que esse cloro aqui, ele não é o cloro normal. Ele não vai ter 17 elétrons, porque esse aqui ele tá com esse menos aqui, então ele ganhou um, ou seja, ele tem 18 elétrons. Você já escreve, olha, eu preciso distribuir aqui 18 elétrons, tá? Como que tu vai fazer para distribuir 18 elétrons? Vamos nessa. Primeira coisa, esses 18 elétrons eles entram sempre nessa exata sequência aqui. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter na primeira camada o subnível S2 completo. Só dar um espacinho aqui para não ficar feio na gravação. Ele vai ter aqui o S2 completo. Depois vai ter na segunda camada o S2 completo. E na segunda camada também vai ter o P6 completo. Fechou a segunda camada, ó. Tô aqui. Já coloquei 10 elétrons nele. Agora entra a terceira camada. E na terceira camada a gente abre o subnível S2 e fecha ele. E na terceira camada a gente abre aqui o P, coloca aqui P6. Quantos elétrons eu já distribuí? Já coloquei aqui 10 e agora já coloquei 18. Só falta um elétron para ser distribuído. Esse um elétron vai ficar aqui, ó, na camada 4, no subnível S, e o subnível S não vai estar completo. Você pode ver que aqui tem 19 elétrons agora. Sacou? Fez a distribuição eletrônica do cloro, entendeu? Porque a gente tem aqui 18 elétrons para fazer e a gente. Calma aí, a gente tem 18, acho que eu contei 19 aqui. 2, 10. É, tinha acabado ali antes, tá? Não precisava do 4S1. Eu coloquei 18 aqui, mas eu mentalizei 19 porque eu vi esse negativo, mas o 18 já era contando com isso, porque o cloro tem 17, entendeu? O 18 já estava contando com isso, então não precisava de forma alguma abrir aqui o subnível 4, 4S. Então a gente já tinha acabado a distribuição eletrônica ali. Pronto, ficou certinho dessa forma. Mais uma distribuição eletrônica, Pedro. Faz a distribuição eletrônica do cobre. Tá, peguei aqui o cobre. Se você olhar o cobre na tabela periódica, eu acho que ele tem 29 prótons. Deixa eu só confirmar isso, né? Cobre é o Cu aqui, ó, 29 prótons. Então, se ele tem 29 prótons, ele também vai ter 29 elétrons. Perfeito. Vai ter 29 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cobre, então a gente sabe que ele tem 29 elétrons. Esse aqui eu peguei um pouquinho maior para a gente fazer. Vamos lá. Claro, a gente vai começar a decorar isso em algum momento, né? A gente começa a ver isso tantas vezes que a gente começa a decorar. Então você vai saber, ó, os primeiros, pelo menos, você sabe, né? Na primeira camada eu coloco aqui um S2, na segunda eu boto 2S2 e ainda na segunda eu boto aqui 2P6. Agora eu vou para a terceira camada e boto 3S2. Até aqui tudo bem. E ainda na terceira camada aqui eu coloco 3P6, certo? Então até aqui não tem novidade, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P6. É depois disso que entra a diferença, porque na terceira camada cabem 18. Tu já botou aqui
8 na terceira camada. Tu poderia botar mais 10, mas você tem que primeiro ir para a quarta camada. Então, primeiro agora tu vai na quarta camada e enche ali o 4S2 dela. Agora tu volta para a terceira camada e enche aqui o subnível D dela. Vamos dar uma olhada em quantos elétrons tem até agora? Vamos lá. 2 elétrons, até aqui a gente tem 10 elétrons, 12, 18, 20, 30. Ou seja, eu só tenho 29 elétrons, eu não tenho 30. Então, na verdade, aqui não tem que ter 10, aqui tem que ter 9. Essa aqui que é a distribuição dele. Essa que é a distribuição do cobre. Conseguiu entender? E existem algumas exceções, tá? Existem algumas exceções. O cobre até é uma dessas exceções. Ele tem aqui um outro acontecimento nele. Só que eu não estou abordando isso aqui agora, então também só estou deixando claro isso que existem algumas exceções na tabela periódica que fogem dessa regra de Linus-Pauling, mas isso não cai dessa forma, nunca vai cair para você saber a exceção, ele sempre vai te falar a exceção. Eu coloquei o cobre aqui e por coincidência também, né, o cobre é uma exceção disso, tá? Na prática, o cobre simplesmente faz um ajuste e ele coloca, eu coloquei aqui só para te mostrar como que a coisa ela é doida na química, né? O cobre, na prática mesmo, Pedro, na prática, qual que é a distribuição verdadeira experimental do cobre? Cara, ele simplesmente tira um elétron daqui e joga para cá para frente. Ele simplesmente pega esse elétron aqui e joga aqui para frente. Fica aqui na frente com 3D10 e aqui fica com 4S1. Só que isso aqui não é cobrado também em prova. Não é cobrado que você saiba fazer esse tipo de coisa, que você decore esse tipo de regra. Não. Mas por que que eu tenho que explicar na aula? Porque ele vai dizer isso no enunciado. Se ele quiser cobrar isso, ele vai falar no enunciado. O cobre tem uma distribuição eletrônica anormal. O cobre tem uma exceção. E aí ele só vai dizer o seguinte, ó, ele ajusta o seu subnível 4S para ficar incompleto, então ele coloca o seu subnível 4S para ficar 4S1 para poder completar o subnível 3D. Aí só com isso você já tem que saber o que. Calma aí, ele disse que ele deixa o 4S incompleto para completar o 3D. Aí tu faz a distribuição na regra normal. E aí você vai olhar para isso aqui e você vai falar assim: porra, tô entendendo. Ele disse que ele completa o 3D. Completar o 3D é o quê? Ao invés de ter 9, ter 10. E aí ele tem um elétron a mais aqui. Como que ele fez isso? Ah, ele tirou daqui, por isso que ele disse que ele deixa o 4S incompleto. Mas isso é só uma exceção. Isso é um caso que foge da regra completamente. São poucos os casos da tabela periódica que fogem dessa regra. E caso ele queira falar disso na prova, ele vai te dizer, tá? Ele vai te dizer, ele vai falar para você como que funciona isso, ele vai dizer qual que é a regra. Entendido? Agora, só mais um caso aqui normal para deixar ilustrado. Faz a distribuição do magnésio. O magnésio tem número de prótons igual a 12. Então ele tem o quê? 12 elétrons também. Como que eu aloco esses 12 elétrons do magnésio? Cara, primeiro eu vou colocar na camada 1 os dois elétrons. Na segunda camada, eu também vou encher aqui o subnível S primeiro, e ainda na segunda camada eu encho aqui o subnível P. Você entende? Esse iniciozinho aqui é muito fácil. Esse iniciozinho aqui você começa a gravar. Pô, a primeira camada só cabe em 2, a segunda camada cabe em 8. Então na segunda camada eu tenho aqui o S2 e o PC e já coloquei os 8. Só aqui agora eu já botei 10 elétrons. Óbvio que a gente vai agora para a terceira camada. E na terceira camada a gente começa com S2. Então pronto, já fez a distribuição. Entendeu? Claro, se você fosse olhar aqui, você ia ver exatamente essa sequência. Mas tô dizendo, olha, até aqui o 3P6, até 18, você não precisa muito ver a sequência da distribuição eletrônica, porque não tem mistério. É depois disso que acontece a diferença, que em vez de você continuar enchendo a camada 3, você começa a encher a camada 4 do nada. E até isso você vai decorar, ou seja, quanto mais você escreve o diagrama de Linus-Pauling, quanto mais você faz distribuição eletrônica, menos você precisa fazer isso na hora da prova, a menos que seja um átomo muito grande, com 80 elétrons, aí você começa a ter um pouco mais de necessidade de escrever. Pedro, apareceu assim, faz a distribuição eletrônica do alumínio 3+. Ou seja, do cátion trivalente do alumínio, faz a distribuição eletrônica aqui do alumínio 3+. Tu vai olhar na tabela periódica quantos prótons vai ter o alumínio? O alumínio tem 13 prótons, então ele tem 13 elétrons. Só que desses 13 elétrons ele está com carga 3+. Isso quer dizer que ele perdeu esses 3 elétrons. Por isso que ele está com carga 3+, porque ele perdeu 3 elétrons. Então, na prática mesmo, o alumínio 3+, ele não tem 13, não. Na prática, o alumínio 3+, ele tem o quê? 10 elétrons para serem distribuídos.
Como que é a distribuição do alumínio 3+, então? Olha, na primeira camada só cabem dois. Subnível S2 está completo. Na segunda camada eu começo, claro, pelo subnível S2. Ainda na segunda camada, eu tenho aqui o subnível P. Nele cabem 6 no máximo. Se eu colocasse aqui, daria 10 elétrons. Pronto, tá feita a distribuição eletrônica dele. Essa é a distribuição eletrônica do alumínio 3+. Certo? É isso. Sem mistério aqui. Faz a distribuição eletrônica do silício. Silício eu sei que ele tem 14 prótons. Só confirmar isso, né? Cadê aqui o silício? Aqui, ó. Silício tem 14 prótons. Se o silício tem 14 prótons, é porque ele tem também 14 elétrons. Tu quer aqui, ó. Vou colocar aqui. Tu quer a distribuição eletrônica do silício, que tem 14 elétrons. Na primeira camada, você coloca 2 elétrons. E na segunda camada, você enche o subnível S com 2 e também enche o subnível P com 6. Já botou 10 elétrons, sendo que ele tem 14. Claro que você poderia estar olhando daqui. Não tem problema nenhum você olhar daqui, ó. Primeiro um S2, depois 2 S2, depois 2 P6. Até aqui eu botei 10. Agora, na camada aqui, ó, 2 P6. Na camada 3 agora, eu boto S2. Até agora eu tenho 12 elétrons, só que ele tem 14. Qual é o próximo depois de 3 S2? É 3 P6 mesmo. Então aqui 3 P6. Só que eu não vou botar o 3 P6 cheio, porque aí eu estaria tendo aqui 18 elétrons, só que ele só tem 14. Então, na verdade, aqui é 3 P2. Subnível P da camada 3 só tem 2 elétrons. 3 P2. Entendido? Soma aqui vezes dá 14, ó. 2 mais 2 mais 6 tem 10. Agora mais 2, 12. E agora tem 14. Tá tudo certinho, tem 14 elétrons. Mais alguns exercícios, vale a pena? Só de leve assim, né, para fechar um pouco a aula. Qual é a configuração eletrônica do K+? É o potássio com uma carga positiva indicando que ele perdeu um elétron. Acho que o potássio tem 19 prótons. Potássio tem 19 prótons. Sim, potássio tem 19 prótons. Vamos até fazer aqui mesmo, para não ter que ficar voltando lá agora. Qual é a do K+? Cara, a primeira coisa é estabilizar isso. Ó. Potássio tem 19 prótons, só que ele tem uma carga a mais ali, então ele tá com 18 elétrons, na verdade. Não tá com 19 elétrons, porque tem uma carga a mais. Como é que eu distribuo isso? Na camada 1 eu boto aqui S2, na camada 2 eu boto S2 e na camada 2 também eu boto P6. Pronto, botei já aqui 10 elétrons. Na camada 3 agora eu abro com S2 e ainda na camada 3 eu vou colocar aqui o P6. É só depois disso que vem a diferença. Lá no diagrama você vai ver que depois disso agora viria o 4S2 e não o 3, não o 3D10, que é o que era esperado. Mas vamos contar quantos tem aqui, ó. Tem 2 mais 2 mais 6 tem 10. Agora que tem 18 perfeitamente. Eu não preciso nem fazer mais nada. Qual é a configuração do ânion S2-? Então aqui eu tô falando do enxofre, que é do ânion S 2-. Estou falando aqui do enxofre, que tem 16 prótons, então tem 16 elétrons, mas por ele estar com 2-, ele está com 18 elétrons. Então ele tem 18 elétrons para serem distribuídos. É aquilo, na primeira camada tu enche aqui o S2, na segunda camada você enche também o S2, e ainda na segunda você enche o P6, já tem 10 elétrons. Na terceira camada agora tu enche o S2, e na terceira camada você enche também o P6. Botou os 18 elétrons aqui já. Fica fácil. Claro que olhando lá no diagrama de Linus-Pauling, eu veria que a partir de agora não vem aqui o 3D10 como era esperado. A partir de agora, na verdade, vem o 4S2 e depois vem o 3D10, ó, mas isso está no diagrama. Aqui, ó. A partir depois do 3P6 vem o 4S2 e depois vem o 3D10. Certo? Então, isso aqui é tudo que você precisa para entender ligações químicas, tá? Para entender, entender profundamente ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica, você vai precisar disso. Reatividade, elementos que são mais reativos, que fazem mais reação. Elemento que tem semelhança na distribuição dele, costuma ter comportamento parecido com o outro. Estados de oxidação, elemento que está mais oxidado, que está menos oxidado, entender NOx. Entender propriedades periódicas, nas aulas de tabela periódica, você vai ver que a tabela periódica é dividida com base nisso, com base no subnível que termina a distribuição de cada átomo. E é isso, você tem aqui um desbloqueio para aprender química com esse conteúdo aqui. Então, é isso.
Quando tiver alguma exceção, vai falar na questão, ele não cobre exceções nas provas assim normais. E parabéns a todos que assistiram essa aula e até a próxima. Vamos nessa.